Fala, rapaziada, beleza? Eu venho trazer esse vídeo pra fazer teoria sobre o último episódio de Stranger Things. Eu vou falar da última cena, que foi assim, o Mike saindo do porão e logo entrando a Holly, o Derek e outras três crianças junto ali. Eu diria que aquilo foi uma passagem de manto, né? Que o Mike que viu ali ele nas crianças, tipo, ele e os amigos dele. E essas crianças devem ter na média de 10, 11 anos, 12 anos por aí. Assim, eu acho que pode haver uma continuação. Porque as crianças, a equipe ali, tudo, onde tudo aconteceu, Stranger Things, tudo, as novas crianças já tem novas crianças que podem crescer dentro da série. Só falta história, cara, só falta história. O mundo invertido foi fechado, né, e destruído. Não sei se foi destruído totalmente, porque passou um furacão e levou a casa, tudo, as coisas. Disseram que foi destruído. Mas se não foi destruído, se foi só pra fechar o portal, sabe? Não dá pra saber, porque ainda não foi mostrado. E vem uma outra questão, cara. Se uma dessas cinco crianças for uma que tem poder, a única provável, mais provável, é a Holly. Só que a fumaça saiu da boca dela duas vezes. Ela pode ter algum vestígio de poder, ou não. Assim, todas as crianças foram. A fumaça saiu dela, do Derek e algumas outras crianças. Mas não mostrou todas, porque eram muitas. Então, se tiver alguma criança que vai entrar pra essa turma aí, vai entrar pra essa turma, e ela tem poder. E aí vem a história se repetir, mundo invertido, etc. Mas quem seria o vilão, né? Quem seria? O Devorador de Mentes, de novo? Não vai se dizer, não sei. Porque ele morreu, né? Vai que, né? Vai que, né? Tá vivo ainda, tá vivo ainda e se curando, né? Mas assim, é... vamos falar na parte das grávidas lá que estavam morrendo, né? Por causa do sangue da Kylie. Mano, foi explodido lá. Mas se eles removeram essas grávidas e finalizaram elas, ou teve alguém que conseguiu parir uma criança, né? Ou pariu na hora que eles foram remover as grávidas de lá. Porque a Kaia foi tirada de lá. Então por que deixar as grávidas lá, entendeu? Tipo assim, as mulheres lá morrendo, etc. Já que o experimento tá dando errado, né? Às vezes pode ter parido alguma criança e tá escondida no exército. Logo depois que foram removidas, que isso não foi mostrado. Que é uma teoria. Mas vai saber. E nasceu essa criança. Essa criança pode ter os mesmos poderes da Kaia, ou os poderes no nível da 11, ou ser superior. No nível do ser superior. Entenderam? Então, tipo assim, é teoria, cara. É teoria. Pode haver uma continuação. As crianças já têm, a equipe de crianças já tem. Só falta a história. Só falta a história. Só isso. Só isso que eu vou dizer. Se lançar, vai ser do caramba, tá ligado? Vai ser do caramba mesmo. E outra coisa que eu já vi falar, e eu vou falar aqui também, a questão dos Demogorgons, Demoncães, os vampiros, os vampiros não, morcegos, né? Eu acho que, tipo assim, foi uma fusão do Devorador de Mentes. Foi que eu vi em outros vídeos aí, não é teoria minha não, tá? É a chance mais provável de ter acontecido. Mas as outras teorias foi de mim mesmo falando. E eu acho, rapaziada, eu acho que assim, é uma coisa que eu nunca vou superar, a morte do Ed. Não apareceu, cara, eu vi muito IA, os caras fazendo IA com o Ed, tá ligado? Tipo, o Ed acordando e do nada as asas dele crescendo ali, o negócio dele ser vampiro, do Will caído no chão, tá batendo o reflexo do mundo invertido, e o Vecna indo finalizar ele, do nada alguém começa a tocar guitarra e aparece as asas do Ed ali, né? E aí aparece o Ed tocando guitarra com os olhos vermelhos, salvando o Will, tá ligado? Isso poderia ter acontecido, mano. Foi desperdício, tá ligado? O que poderia ter acontecido era o seguinte: só tinha o Devorador de Mentes, de monstro gigante ali pra ajudar o Vecna. Imagina se ele chama o Ed, porque o Ed ia estar no controle, ia estar no controle dele, e do nada ele vai atacar alguém, tá ligado? Vai lutar com alguém ali, vai dar um golpe ali um golpe forte ali pra matar mesmo, e do nada o Dusty entra na frente e com isso começa a passar as memórias do Ed na cabeça, tá ligado? Na cabeça do Ed.
E aí o Ed lembra do Dustin, e aí quebra o controle e do nada o Ed vai atacar o Vecna junto com o Will e a 11. Imagina que foda que seria se fosse isso. Foi um desperdício, né? Foi um desperdício. Os diretores falaram que ele morreu mesmo e o ator tava em outros projetos. Mas aí eu venho dizer, cara, se tiver continuação, já para. Se o mundo invertido não foi totalmente destruído, porque, tipo assim, a gente não sabe aonde que o corpo do Ed está. Ele não mostrou, né? Ele não foi trazido pro mundo real. O corpo dele acho que ficou lá, cara. Então, se o corpo dele ficou lá, a gente não sabe onde que tá, em que lugar tá. E se ele fosse, como ele vai acabar virando um monstro, né? Tipo, imagina se ele se torna o novo vilão dessa nova série. Tipo, voltar, ele acordar como um vampiro. E é isso daí, tá ligado? Seria do caramba. E aí o Dustin ia entrar nessa história, ia ajudar o Ed, salvar o Ed e os caralho, né, mano? Seria muito foda se fosse isso. Mas eu acho que essa parte eu tô viajando na questão do Ed. Já foi, né, cara? Fazer o quê? Desperdício de personagem, né, cara? Quarta temporada, personagem foda pra caramba. Jogaram fora. É foda. Só que é uma coisa que eu venho dizer, outra coisa que eles jogaram fora que foi desperdício. A história do RPG. Porque a primeira temporada é rodada em torno ao RPG. Tudo que fala no RPG acontece na primeira temporada. Na segunda também. Na terceira também. E na quarta acontece entre aspas. Porque acontece só uma parte. Porque a quinta temporada é a continuação. Então não teve RPG, só no final da série que teve o RPG. Mas no começo não. É uma continuação. Então, era pra ter acontecido, porque o que acontece na história do Ed faria sentido. Porque o Ed fala que aquele vampiro que teve um personagem que morreu no RPG dele e ele volta como um vampiro. No controle do Vecna. Não o Vecna mesmo, o Vecna do RPG. Ele tá no controle do Vecna e depois ele sai do controle do Vecna, arrancando dos braços do Vecna, igual o Will fez lá, né? Tipo, mas ele atacando, esse vampiro ia atacar o Vecna, arrancando o braço e atacando e matando o Vecna. Aí seria, aí tipo assim, aí vem essa questão. O Ed foi morto por morcegos. Faria muito sentido se ele voltasse e fizesse isso. Estavam falando que poderia ser o Steve. Por questão que o Steve foi mordido lá e pai não morreu. E aí quando a Robbie pergunta pra ele se ele tá bem, ele fala que tá se sentindo meio estranho. A Robbie fala, pode ter sido... Você pode ter pegado raiva de morcego. Tipo uma zoeirinha, sabe? E falar que poderia ser ele, esse vampiro. Mas ele não mostrou sintoma nenhum desde o começo da quinta temporada. E por que mostraria sintomas no final? O final o último episódio teve 2 horas. Poderia acontecer no comecinho. E aí depois ele com os poderes de vampiro. Aí seria foda. Mas, cara, naturalmente, isso não seria legal. Porque o Steve foi mordido só. Ele não foi morto. Na maioria das vezes, o vampiro, pra ele voltar como vampiro, ele tem que ser morto. Às vezes pode ser só mordido, mas a maioria das vezes o personagem tem que morrer pra virar um vampiro. E na história do RPG, o personagem morreu e voltou como vampiro. Então, faria muito sentido se isso fosse o Ed. O Steve não, o Ed sim. Então, rapaziada, é isso. Se for pra ter continuação, eu acho que vai ser isso mesmo que eu falei. Não na questão do Ed, eu acho que já foi, tá ligado? Mas a questão de aparecer alguém com poder, algo do tipo, se tiver continuação. Se não tiver, já encerrou a história e foda-se, não vai ter mais nada. Mas é chance perdida, porque a turma de criança já tem aquela turma pra crescer dentro da série de novo. E seria muito foda. Eu vejo, tipo assim, ó, cada um tá representando alguém. A Holly tá representando o Mike. Porque a própria Max falou: você não parece com o seu irmão, você é seu irmão. Lembra aquela parte? Então ela seria o segundo Mike da história. Eu não vou falar dos outros, quem poderia ser os outros, porque ainda não foi entregado. Mas quem eu vejo como segundo Dusty, sem mais, sem menos, é o Derek. Porque o Derek, ele xinga pra caramba, igual o Dusty, quando era menorzinho, e mostra o dedo do meio pra caramba, que nem o Dusty. Então, ele seria o segundo Dusty. Já vejo o Derek como Dusty.
Só que o Derek, ele não é aquele cara muito inteligente igual o Dusty. Porque ele faz bullying, ele fazia, né? Agora ele não, ele parou porque agora ele tem amigos de verdade. Mas eu acho que ele poderia ele totalmente seria o segundo Dustin, mas se ele estudasse, ele seria totalmente o segundo Dustin e seria inteligente pra caramba. Mas é isso, cara. É isso que eu vim dizer. Então é esse o vídeo, rapaziada. Então vou encerrando por aqui. Eu não sei quem as outras crianças que cada um representaria, mas esses dois já estão aí para representar o Mike e o Dustin. Então é isso, rapaziada. Então vou encerrar por aqui. Então isso foi o vídeo das teorias. Falou, fui!